É contigo, Foucault. Muito bem, então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? A gente vai falar aí. Me programei mais ou menos uns 20 minutos, meia hora para uma conversa, e depois eu devolvo a palavra aí para o Gerson, né? E a ideia, assim, né, não é trazer nada pronto. Eu tinha aí uma palestra, slide, quase que uma aula, mas às vezes a gente fica aí falando, talvez tenha coisa que vocês já até saibam, ou outras que a gente traga que não faça sentido nenhum, né? Porque é um tema tão amplo isso de falar de secularismo, fé, e, enfim, tem tantas versões, né? Modernidade líquida, pós-modernidade, tem muita coisa, né? E, na verdade, quando a gente fala de tudo isso, o que importa mesmo é aonde a gente vive, o local que a gente vive. Né? Ali que vai se expressar a fé, ou isso que a gente chama de secularismo, pós-modernismo, seja lá o que for, né? Na nossa vida, ou seja, vai ser muito diferente o que é em São Paulo, como aqui no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, não dá para a gente unificar um discurso, né? Até, por exemplo, a gente pega o exemplo da UBRA, o capelão universitário no norte é quase uma celebridade, assim, né? E quanto mais ao sul, chegando, culminando aqui no Rio Grande do Sul, você tem, assim, uma visão do religioso, ou da religião em si, como algo secundário, até supérfluo. Então, você tem diferenças entre um jovem cristão de Santarém, Manaus, e um jovem cristão de São Paulo, ou aqui de Porto Alegre, Torres e região. Tá? Então, a gente vai ter níveis diferentes e formas diferentes dessa expressão do que a gente vê aí de pós-modernismo, né? Então, primeiro, queria provocar um pouco vocês, né? Tipo, o Nietzsche, que é o filósofo aí famoso que fala, dizem que ele matou Deus, não é bem verdade, né? Nietzsche, quando ele fala ali Deus está morto, ele procura atestar isso. Para ele é como se Deus estivesse morto já na época dele, não que ele foi o cara que matou Deus, né? Então, quando Nietzsche fala isso, né, Deus está morto, ele diz assim, nós o matamos. Nós, a sociedade ali do século XIX já, então ele já vê assim, olha, né, Deus está morto. O que ele queria dizer com isso era que a sociedade da época não tinha mais Deus como uma figura essencial para a sociedade em si. Tipo, a sociedade funcionava para a época ali, já funcionava como algo que corre paralelo à religião. Então a religião passa ali a ter um papel assim secundário, né, opcional diante da cultura lá de Nietzsche. Então isso mais tarde vai chegar no que a gente tem hoje, né? Então a gente chama isso aí de niilismo, né? Não existe nenhum Deus, nada absoluto, nada. Existe esse absurdo que é o viver. Tá? Então isso é o niilismo. Pergunta que eu faço é, né? Os cristãos são também niilistas, de certa forma? A gente vive num mundo, pelo menos assim, fora da igreja, como se Deus não tivesse muita importância, assim? Será que. Eu queria ouvir aí o pessoal de várias regiões, né? Será que a gente vive numa sociedade em que talvez Deus exista, né, na fé daqueles que creem, então, nas atividades da igreja? Fora disso, é um campo onde parece que Deus não tem muita importância, assim. O que vocês acham? Nossa, cara, que interessante você falar sobre isso hoje, porque eu já estava pensando nisso há algum tempo, sobre como parece que tá todo mundo vivendo a própria vida, assim, e a gente não consulta Deus para mais nada, sabe? Deus é só aquele dos domingos, dos sábados e algumas igrejas aí no meio da semana, mas não é tipo, não é mais aquela preocupação de, nossa Deus, que curso será que eu faço? Nossa Deus, será que eu deveria casar? Será que eu deveria seguir no celibato? Será que, sabe? É como se ele já não fosse mais alguém a opinar na nossa vida. É muito, muito doido isso. O Felipe aí coloca exatamente essa sensação, tá? Dos cristãos, né? Parece que Deus ele tem esferas na nossa vida em que ele participa, ou em que a gente convida ele a participar, e tem outras esferas que a gente já não vê mais, né? E a gente vê isso não só na vida cotidiana dos cristãos, né? A gente vê isso até na igreja. A forma como a igreja define
milagre. Como que as igrejas definem o que é um milagre, por exemplo? Na verdade, a igreja não define o que é milagre. O que ela faz? Assim, vamos pensar na igreja católica, né? A igreja católica tem uma seriedade nessa questão dos milagres, assim, para dizer, assim, reconhecer algo como milagroso. Qual é o grande, como que fala assim, a grande pista de que algo milagroso aconteceu? Sobrenatural. Geralmente a gente define como milagre aquilo que a ciência não pode explicar, né? Então veja que a fé cristã e a igreja cristã coloca nas mãos do médico, por exemplo, a definição de milagre. E a gente aceita isso numa passividade, assim, a gente, tipo assim, e a igreja mesmo, a gente, o médico falou que não foi por meios naturais, não tem uma explicação, então é um milagre. Isso nunca aconteceu assim na igreja antes de 200 anos atrás, antes de Nietzsche ali, entende? A igreja nunca deixou que o milagre fosse definido por termos científicos, por exemplo, ou da medicina, porque a fé cristã via a ação de Deus em tudo, seja por meio natural, científico, ou seja por um meio que a gente chama hoje de sobrenatural. Então, na época, ali antes desse humanismo, iluminismo, não havia essa preocupação com sobrenatural e natural. Aliás, essa palavra na Bíblia nem existe. A Bíblia não fala de natureza, a Bíblia não fala de natural, né? Nos termos natureza, assim que eu digo, não natureza humana, natureza divina, natureza no sentido da plantas e animais, né? Você não vai encontrar essa palavra natureza na Bíblia, natural e sobrenatural no sentido que a gente usa hoje, o natural como biológico, o sobrenatural como uma ação só espiritual, né? Não tem. A Bíblia vai chamar tudo de semeion, sinais, milagres. Tudo é. Por quê? Porque a Bíblia enxerga como Deus agindo por meio de todas as coisas. Entende? Então, não tem muito uma definição do que é milagre na Bíblia no sentido que a gente dá a definição hoje. Né? Veja, então, a gente já começou a separar na igreja a ação de Deus já em termos assim meio biológicos. Né? A gente perdeu um pouco essa noção de que Deus atua, a fé cristã, pelo menos há 2000 anos, até 200 anos atrás, acreditava assim, né? Que era Deus atuando no que a gente chama hoje de meios naturais, como nos meios que a gente chama hoje de sobrenatural, daquilo que a ciência não explica, mas era Deus atuando em tudo. Não havia essa divisão na vida. O cristão não enxergava a vida desse jeito. O cristão enxergava a vida assim: é Deus que faz o sol nascer, é Deus que me dá fôlego, é Deus que me. Né? Jesus fala: não cai um fio de cabelo sem que eu permita, né? Então a ação de Deus estava em tudo, não tinha essa coisa do que é o secular e o que é de fé. Tudo era o reino de Deus ali. Né? E a gente começou a. E os próprios cristãos foram comprando essa ideia. Né? A gente hoje define muito a nossa vida como aquilo que a gente faz e aquilo que Deus faz. Sendo que a gente é convidado na Bíblia a olhar a ação de Deus em todas as coisas. E aí vai o que o Felipe fala, né? A gente tem. Qual é a tendência nossa, né? A tendência nossa é mais ou menos pegar Deus e customizar Deus, sabe? Assim, eu gosto de um Deus onipotente, mas eu não gosto muito daquele Deus que mandou matar as crianças e as mulheres lá nas guerras do Antigo Testamento. E isso eu vou dar uma desligada. Eu gosto de Deus quando fala aquele amor. Mas aquela parte que Deus fala para não fazer sexo antes do casamento, essa aqui está muito defasada, eu vou apagar. Então a gente meio que vai vendo Deus como se fosse possível customizar, como se fosse comprar meio que um carro, assim, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, direção hidráulica. No fim, é isso que acontece com os cristãos nihilistas hoje, secularizados. A gente molda Deus à nossa imagem. Ou a gente, pelo menos, tenta fazer isso, moldar Deus à nossa imagem.
E aí acontece essa percepção que o Felipe fala aí, né? A gente às vezes parece que tem coisas que eu nem considero pedir para Deus ou pedir que Deus guie, né? Faz sentido para vocês isso? Deu para entender até aqui? Assim, se vocês conseguem ver isso na vida cristã aí normal, essa coisa de Deus é só do sobrenatural, né? Como se fosse só um Deus espiritual no sentido de ele não atua aqui na matéria. Faz sentido? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Senão só eu vou ficar falando aqui. Ó, o Felipe tá. Pode falar, Felipe. Então, nesse sentido, eu acho que o pessoal começou a colocar como milagre, porque você falou assim que antigamente, quando o sol nascia, era milagre, quando, sei lá, a mulher ficava grávida, era milagre. E hoje, essas coisas, elas são explicadas, né? No caso, a ciência, assim, consegue explicar como isso acontece, como isso funciona, não sei o que, não sei o que lá. E naquela época, não. Aí você acha que esse movimento é porque talvez Deus era, tipo, um tampa-buraco para coisas que eu não sei explicar e eu falo, isso aqui é um milagre. E aí, a partir do momento que a gente consegue explicar, já deixa de ser Deus, porque parece que a impressão é essa, né? Se eu sei explicar, é a ciência, mas se eu não sei explicar, então é Deus. Exatamente, Felipe. Você matou a charada, né? A gente já tem uma fé nihilista, assim, já nessa época, já na época da Reforma Protestante, já. Né? A gente começou a pensar assim, aquilo que o ser humano consegue com a sua razão explicar, então isso é uma ação de Deus indireta, assim, sabe? Deus colocou a coisa para funcionar e aí a coisa segue sozinha, né? Então a gente até vê Deus ali no sol nascer, porque a gente pensa assim, Deus que estabeleceu a lei da física, etc e tal, e a gente sabe como funciona, a gente vê uma mão de Deus indireta, né? Então isso começou já antes da reforma luterana, protestante, ali com o movimento humanista, racionalista, etc e tal, que foi se consolidando no que a gente tem agora, né? Mas se você pega até alguns cientistas famosos, como Isaac Newton, né? Eles descobriram e descreveram coisas que até hoje nós ficamos assim, como que o cara pensou nisso? Mas eles subordinavam a descoberta à ação de Deus. Eles não dissociavam a explicação de uma fundamentação de que Deus está mantendo isso de alguma forma, né? Então, lógico que a ciência hoje não atua com essa questão, a ciência nem está interessada em como que essas coisas se mantêm. A ciência descreve o que ela vê. Né? Então, a fé cristã, digamos, se fosse falar hoje, a fé cristã deveria ver que mesmo naquilo que é explicado, que a gente consegue assim prever com método científico, nós como cristãos somos convidados a ver a ação de Deus por meio do que a gente chama aí dos processos naturais e biológicos, etc e tal. A gente é convidado a ver, ou seja, o que eu quero dizer é assim, quando a Bíblia fala da criação, tá? Ela não descreve a criação como, né, o mundo, o universo, como uma obra de engenharia, que é como nós enxergamos a realidade. A gente olha para o nosso corpo e vê uma máquina biológica. É assim que a medicina olha para nós, para ver o que está funcionando ou não. Tá? Como é que a Bíblia vê a criação e o ser humano? A Bíblia vê a criação do universo, tudo funcionando, e o ser humano muito mais como uma, digamos assim, uma obra de arte. Entende? Qual a diferença de você ver a criação como obra de arte e a criação como um processo mecânico, funcional? A diferença é que num processo mecânico funcional você quer descrever como funciona e ponto final. Não é? Você está interessado na engenharia do troço. Agora, a obra de arte, não. A obra de arte é feita para ser bela, boa e bonita, né? Então, por exemplo, vamos trazer essa percepção aqui. Você pega a Gênesis 1, Deus, ali o relato tal, quando Deus termina cada dia, quando ele termina tudo, ele não fala assim, e Deus viu que tudo funcionava, né? E Deus viu que tudo era bom, tudo era bom. E no hebraico essa palavra bom tem a ver, tudo tinha um sentido, tudo era bom, tudo era belo, tá? Tudo merece um estado de contemplação,
da criatura humana. Por isso que a função do ser humano foi nomear os animais no sentido assim, contemple a criação. Então Deus deveria, pela Bíblia, né, ela descreve Deus muito mais como um artista do que como um engenheiro, do que como um grande arquiteto do universo. Ah, pastor Mário, não entendi aonde que isso chega, se a gente realmente pegar essa narrativa bíblica e aplicar para nós hoje. Isso chega em vários outros pontos, como por exemplo, se você pega todo o universo, a gente vê que se a gente olhar o universo criado por Deus como uma obra funcional, a gente tem que falar que Deus é incompetente mesmo, né? Porque, pelo menos no universo observável, há muito mais matéria inanimada, morta, do que vida. Então, para que Deus criou um monte de planetas, estrelas, para, por enquanto, a gente só consegue ver vida no nosso planeta? Não faz sentido no ponto de vista da engenharia ou de algo mais funcional. Que usamos os meios aí tecnológicos. Beleza. Tocamos adiante. Beleza. Então, a gente continua, né? A gente falou aí da questão do universo, né? Quando a gente olha o universo muito mais como uma obra de arte do que como uma obra de engenharia, algumas perguntas não fazem sentido mais. Por exemplo, para que serve um monte de galáxia, né? O sentido é Deus quis fazer assim, e para o poder dele fazer 1 ou 10 bilhões é a mesma coisa. Então, nós estamos aqui para contemplar toda essa imensidão. Enquanto maior o cosmos, maior a percepção que nós temos de quão imenso é Deus, né? Porque Deus está além de tudo isso. Então, é assim que a Bíblia descreve a criação. Por isso que o universo é chamado de criação, né? Não tem um nome assim, cuidar da natureza. É cuidar da criação. É cuidar o universo como cosmos é visto como algo que Deus, então, projetou para ser contemplado. E a gente muda a percepção como a gente olha para nós mesmos. Então, nós não estamos aqui para funcionar. Nós estamos aqui para contemplar a Deus e contemplar uns aos outros. Não há um sentido utilitário tanto. Né? E o cristão, então, é convidado a olhar tudo a partir desse prisma bíblico. Né? E isso explica muito melhor, por exemplo, coisas como o amor, como a beleza, como a bondade. Quando a gente olha por esse prisma bíblico, certas coisas como a gente faz hoje na igreja não faz tanto sentido, né? De você ver Deus só no sobrenatural e não ver Deus no natural. Né? Então a gente começa a ver que Deus está tanto lá no que a gente não explica, por enquanto, como está aqui no que a gente explica também. Se a gente explica, melhor ainda, porque a gente consegue explicar formas como Deus estabeleceu para as coisas andarem. A gente começa a ver beleza na biologia, na fisiologia, a gente começa a ver a bondade de Deus intrínseca naquilo tudo que nós temos no nosso universo. Até nos nossos relacionamentos. Então, a gente é convidado aqui, pelo menos eu convido vocês hoje a meio que virar a chave desse secularismo. E aí o ponto virar a chave é como eu interpreto a minha fé, aquilo que me rodeia. Eu tenho que olhar para a minha vida nesse sentido de que Deus não é o engenheiro da minha vida, Deus é aquele que olha para mim e coloca bondade, coloca beleza, coloca essa vontade de contemplação. Certo? Alguém tem alguma dúvida para a gente seguir daí adiante, mais uns 10 minutos, daí eu abro para perguntas e discussões, né? Deu para entender o que seria o secularismo na fé hoje? E como que a Bíblia apresenta a vida e a criação? Se alguém tiver dúvida aí, pode interromper. Então, Sim, aí alguns em Fukui, muitos dos nossos jovens aí estão envolvidos também com a vivência universitária, né? Aí também é uma questão de que muito se pede, né, para as questões espirituais e fica para
lá para a tua vida particular, pessoal, né? Não entra em discussão aqui dentro da universidade, né? Então, a gente andou conversando um pouquinho sobre isso, eles estão bem sedentos aí para ouvir bastante sobre isso também. Muito bem, né? Aí que tem o ponto, né? O cristão que vira essa chave. Nós vivemos num mundo secularizado ou, digamos assim, nihilista, onde Deus não é mais convidado a nada, assim, onde tudo funciona, tem as leis da física, da química, e tudo funciona e não importa se existe um Deus ou não, né? Então, a gente vive num mundo assim. Nós somos tentados, como cristãos, a ter duas atitudes, e as duas são ruins. Uma é a acomodação. A gente tenta realmente vestir a camisa desse secularismo nihilista, assim, né? Então a gente vai começar a dizer que a verdade existe uma verdade, mas ela é totalmente relativa e de novo, como se Deus fosse possível você ligar e desligar chaves, como se Deus estivesse subjugado pela cultura, né? Então aí a gente tenta se acomodar a nossa fé. Vou pegar um exemplo prático, assim. A forma como a gente trabalha a sexualidade dentro da igreja. Então, a gente, às vezes, uma igreja que tenta se acomodar é aquela que vai dizer que a sexualidade é um assunto privado. É eu e eu. Não interessa muito a igreja, nem Deus, nem ninguém. Eu tomo as minhas decisões, etc. e tal. Mas, quando a gente vê que Deus está em tudo, a gente também consegue ver que Deus está também em assuntos como esse da sexualidade. E a gente é convidado a olhar isso a partir desse prisma. E quando a gente faz isso, é difícil, por quê? Porque nós somos, apesar de cristãos, somos pecadores, também na nossa sexualidade, né? Então a gente vai ver que tem vários contrapontos. O que a Bíblia coloca sobre o que a gente faz, né, e o que Deus estabeleceu na criação. E isso em tudo, é como a gente lida com o dinheiro, como a gente projeta a nossa vida, como a gente vê o nosso próximo, como a gente vê a criação de filhos. Né? Quando a gente mergulha, quando a gente é tentado a se acomodar, a gente tenta, né, transformar Deus naquilo que responde aos nossos anseios. Mas quando a gente tenta, não quero me acomodar, eu quero que a palavra me traga o que Deus estabeleceu na criação, vai apertar vários calos ali. Né? E aí mas aí a gente está lidando com esse Deus todo-poderoso mesmo. Né? C.S. Lewis fala, né? Se eu creio num Deus que não me incomoda, de certa forma, na verdade eu não creio num Deus. Eu domestiquei esse Deus. Né? Deus se tornou um ser doméstico a mim. Ele se moldou à minha imagem. Então, por causa do pecado, a gente vai sentir esse incômodo do que Deus coloca e a forma como a gente pensa ou age, ou até a forma como nós somos. É natural. Né? Então, a gente é convidado a não se acomodar, a realmente mergulhar na Bíblia e a gente vai ver coisas ali que nós somos salvos por Jesus, Jesus molda a nossa vida, nos dá um novo ser, e nós somos convidados a viver essa vida santificada, e viver essa vida santificada, ela vai ter momentos que a gente é confrontado com a palavra. Né? Vai ter esses momentos. Eu vou dar um exemplo assim que eu vivi na minha carne, na minha vida. Né? Eu tinha um amigo padre, e eu era novinho, né? Eu nem era pastor. E eu meio que tirava sarro desse amigo que ia ser padre ainda, né? Eu sou luterano, eu vou poder casar, eu vou ser pastor, eu vou ser coitado, vai ficar solteiro para sempre, né? Ele falou, não, Mário, a gente é igual, a única diferença é que você vai ter que viver uma vida casta para 6.999.000 pessoas, menos uma que é a sua futura esposa. Eu vou ter que viver uma vida casta para 7 bilhões de pessoas. É você mais um. Eu pensei, cara, não é que o padre tem razão? Eu vou ser um futuro pastor da igreja. A forma como eu vou olhar para uma senhora, uma moça da minha congregação, deve ser a mesma forma como um padre olha para sua, né, serva ali. Eu só vou poder ter um outro olhar para minha esposa. Não tem muita diferença. E eu não pensava assim, eu achava
né, como um jovem, queria cair na azaração e tal, né? Achava que mesmo como cristão dava para, né, ter uma vida assim não tão sacra, digamos. E não, o padre mostrou, não, cara, assim, todo mundo deveria pensar assim, de tratar com respeito, amor e castidade todas as pessoas do mundo, mas aquela uma lá que você vai ter uma amizade especial, diferente, que a coisa vai se encaminhar para um outro relacionamento, essa uma, aos poucos, o olhar vai mudando. Eu falei, cara, esse padre. Então, eu fui confrontado ali. Né? No meu niilismo, eu achava, não, eu gosto de Deus, todas essas chaves, mas nessa questão aí, sei lá, do namorado ficar, não, isso aí, acho que. Isso aí é na época de Moisés, era assim, Abraão, né? Até na época de José e Maria. Hoje é diferente. Hoje Deus tem um olhar mais permissivo aí, né? E na verdade, não, né? É o mesmo Deus. E aí eu fui confrontado, eu tive que mudar a minha forma de pensar nesse ponto específico. E isso a gente vai ver não só nesse ponto, mas em vários outros, né? Que a fé cristã num mundo niilista, a gente vai sentir um certo incômodo com esse Deus todo-poderoso que criou o mundo de uma forma. E a gente não vive nesse mundo que Deus não dá. A gente vive no mundo que Deus criou, mas o pecado aí ele contamina tudo e a nós mesmos também. Então a gente não pode se acomodar. Uma outra tentação, que é o que a gente vê em muitos evangélicos, né, é a da confrontação. Então a gente tenta agora meio que converter o niilismo ao cristianismo. Como que a gente confronta isso? Não né, a gente tenta confrontar no sentido filosófico político. Então a gente tem, não, o mundo está descambado, está tudo zoado, né? Realmente secularismo, niilismo, etc. e tal. A forma da gente levar o evangelho é converter as nações a Cristo. Então, tomar o poder político, tomar o poder cultural, colocar nas mãos dos cristãos tudo que é com respeito à cultura, à ciência. A gente quer, né, algum sonho em tomar esse poder cultural. Né? Então é uma atitude confrontativa. E isso nunca produziu resultado na Bíblia, porque, né, Jesus mandou a gente pregar o Evangelho. Né? Paulo fala que é para a gente pregar o Cristo crucificado, não é para a gente tentar tirar o imperador romano. O Novo Testamento deixa isso claro, né? Paulo fala ali para Timóteo orar por todas as autoridades, inclusive o imperador romano pagão Nero, perseguidor de cristãos. Não era para tentar tirar o poder dele, era para orar por ele. Então, qual é a forma como o Novo Testamento colocou para nós cristãos confrontarmos a cultura, digamos assim? A gente é convidado a levar a pregação bíblica e o Evangelho de Cristo aonde nós vivemos. Foi assim que os cristãos foram convertendo as pessoas nos primeiros séculos. Né? Então, o Carlos, o Felipe, a Josué, a Jennifer, a Vitória, o pastor, a Natália, eu, nós somos convidados a olhar para o nosso vizinho, para os nossos amigos. Não adianta a gente querer mudar a universidade, por exemplo. Não adianta a gente fazer uma associação de cristãos para tentar cristianizar a biologia, enfim. Isso não foi assim que Deus mandou a gente fazer. Não foi assim que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer discípulos, não transformar os organismos culturais. Não sei se deu para entender entender o que eu quero dizer. Então a gente vive nesse mundo niilista, a gente embarca nisso e a gente, digamos assim, quebra a matrix por dentro, né? Que é lidando com as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando o amor de Deus para essas pessoas ao nosso redor. Tá? Felipe, pode falar. É legal isso daí que você falou, da gente não criar essas associações e querer meio que tomar o poder, assim, né? Eu acho que com, com a popularização desses estudos da cosmovisão cristã, acho que do Pedro Dutch e outros pastores, talvez dê essa ideia de, os cristãos têm que, sei lá, se juntar e tomar a cultura, enfim, porque o diabo tomou a cultura quando os cristãos pararam de influenciar ela e tudo mais. Eu até já vi também na faculdade, eu faço enfermagem na USP de Ribeirão, e tinha um pessoal da nossa terra que queria fazer essa espécie de evangelização geral na escola de enfermagem, né? E claro que não deu certo. E aí, eu fico pensando, às vezes parece que a ideia é
que pensa que vai dar certo é tipo assim, não, vamos falar para essas pessoas aqui o quão pecadoras elas são, e aí elas vão perceber e elas vão voltar para Deus, sabe? Mas eu acho que não é assim que funciona, sabe? Por exemplo, eu acho isso talvez seja mais comum, não sei. Tem alguém, a pessoa conhece alguém que é homoafetivo, né? Então qualquer pessoa que seja da comunidade LGBTQIA+, e eles acham que a primeira coisa que tem que fazer pra pessoa virar crente é falar pra ela parar de se relacionar como ela tá se relacionando, sabe? E, e eu acho que não, né? Quase certeza que não, que eu acho que são raros os casos que isso dá certo. E eu penso que é muito mais a gente vivendo essa vida piedosa, sabe? No cotidiano mesmo, porque essas pessoas que vivem biblicamente, eu acho que elas têm uma presença que, cara, é incrível, assim, quem ama de verdade, quem caminha com Deus de verdade, assim, e consegue entender o amor, o perdão de Deus, essas pessoas, elas conseguem falar dele de forma que os outros conseguem ouvir, né? Não que não há, por exemplo, diferença de opiniões, porque acreditar na Bíblia é pensar diferente do pessoal dessa época em muitos quesitos, mas eu acho que a gente consegue falar mais do que ficar culpando as pessoas ou trazendo vergonha pra cima delas, sabe? É melhor, funciona melhor do que ficar criando, sei lá, enfermagem pra Jesus, medicina pra Jesus, entendeu? Essas coisas assim, na faculdade. Isso, acho que o Felipe, né, aponta exatamente isso. A Josué pode falar também. Jesuélio levantou a mão, pode falar. Oi, Gisele. Eu achei muito interessante isso que o pastor falou sobre a confrontação, porque eu já tenho esse pensamento há bastante tempo, assim, por estar dentro de um meio acadêmico na universidade, então eu tinha uma cadeira de filosofia, que o professor era super ateu, assim, né, e eu tinha um colega que era cristão, então quando no primeiro dia de aula ele foi se apresentar, e afirmou que era cristão e que ele não ia aceitar as coisas que o professor ia falar em sala de aula. E criou um clima muito ruim para o semestre inteiro. Então foi uma cadeira assim que eu acho que ele escolheu a ferramenta errada, porque ele quis criar uma guerra com o professor, ao invés de talvez fazer uma aliança, sabe? Tentar conversar, e ele podia sim discordar, apresentar seus pontos, porque era uma aula super dinâmica, com debates, afinal era uma aula de filosofia, mas ele escolheu as armas erradas. E tinha outros cristãos na sala de aula, tinha outras pessoas, e assim, nas discussões ninguém nunca tomou o lado dele, porque eu acho que ou algumas pessoas tinham vergonha, né, ou medo do professor, tipo, vai me dar uma nota baixa, ou outras pessoas pensavam como eu, que ele não estava dando um bom testemunho, sabe? Então, as pessoas que não eram cristãs na sala de aula, elas super achavam ele um chato, sabe? Ele começava a falar e dava para ver que as pessoas não estavam ouvindo o que ele estava falando. Então, acho que a posição de amor, a ferramenta assim, mais pacífica, atrai mais as pessoas do que tentar fazer uma guerra e tentar confrontar as pessoas pela força. Então, eu acho super interessante isso, até que o Felipe falou, que também está na universidade, e eu acho assim, nós que somos cristãos e que não compartilhamos com esse pensamento de confrontar, a gente vê que isso não é o melhor caminho, sabe? E eu também nunca cheguei para conversar com um cara, nunca nem debati com ele, porque uma vez durante a aula eu estava falando e ele me confrontou, assim, né, sabendo que eu era cristã também. Então, assim, ele queria mais era criar uma confusão do que tentar criar pontes entre cristãos e entre não cristãos também. Então, acho muito interessante isso que está sendo falado aqui. Eu acho que esse é o ponto, né? Felipe e Jesueli resumem isso bem, né? Esse lance da confrontação já foi tentado, né? E no Brasil agora a gente tem uma linha assim mais confrontativa e a gente sabe que não vai dar certo, né? Ou você vai rachar o país no meio, ou, né, ou a sala de aula no meio, ou você vai ter coisas como na África do Sul, vocês já devem ter ouvido falar do apartheid, né? O apartheid, né? Ali foi resultado dessa visão que confrontativa dos cristãos, né? A ideia de um desenvolvimento paralelo, né, de uma sociedade, digamos, né, o mundo cristão se desenvolvendo e o resto paralelamente também, foi criado num seminário cristão. Essa ideia de, vamos, já que a gente não consegue mudar a África do Sul, então vamos nós cristãos ter uma subcultura e a gente tem um desenvolvimento paralelo. E aí você teve o racha ali na África do Sul na década de 80, que só foi superada depois ali
né, com os tribunais ali da reconciliação nacional, etc. e tal, né? Mas a gente vê, né, o resultado dessa ideia de querer converter a cultura já na década de 80, a gente já viu que não dá muito certo. Então, de confrontar, de querer competir com a cultura. Como que a igreja fez? Como que Cristo fez? A gente tem que ir lá na Bíblia, né? Você vai lá em Atos, você tem no mínimo 2 bons exemplos. Paulo em Atenas poderia ter confrontado aqueles deuses pagãos todos, ele preferiu pregar Jesus. Olha, eu vou falar de um Deus que vocês até têm um altar aí ao Deus desconhecido. Lá em Éfeso, a pregação cristã foi tão... converteu as pessoas em 2 anos ali que elas queimaram os livros de bruxaria, de feitiçaria que eles tinham lá, e o nível de venda da deusa Diana desceu muito. Então você teve uma revolta do comércio ali religioso que queria matar o Gaio e o Aristarco, que eram 2 cristãos. Quem defendeu Gaio e Aristarco foi o escrivão da cidade, e ele era pagão. E o que ele falou foi assim: esses homens pregam sobre um caminho diferente, mas eles não blasfemaram contra a grande deusa. Ou seja, o próprio pagão ali, líder da cidade, dizia que os cristãos não pregaram contra Diana. Entende? Eles não foram lá para confrontar a cultura pagã, a idolatria dominante, né? Paulo pregou o evangelho, pregou Cristo, e de forma natural o Espírito Santo foi mostrando para o povo que eles tinham que abandonar os ídolos. Né? Então não foi Paulo que convocou uma fogueira para queimar os manuscritos pagãos, não, foi o povo convertido, partiu deles, né? Essa atitude, não dos missionários. Né? Então você tem ali em Atos muito claro que a estratégia dos apóstolos foi: pregue a Jesus. Que se tiver que ter mudança cultural, quem faz é o Espírito Santo. A função nossa é pregar Jesus onde Deus nos enviou. Então, no Felipe foi enviado ao curso de enfermagem. Ele vai pregar Jesus ali para quem ele tem contato. Ele não vai tentar, converter a enfermagem para um cristianismo estrutural. Não. O Felipe vai estar lá como voz de Cristo, vai ter um outro que Deus mandou, um outro cristão, um outro católico, né? Enfim. Então não vai estar só o Felipe ali. O Felipe foi mandado ali para falar de Cristo, para amar as pessoas com quem ele tem mais contato ali, né? É assim que o Espírito Santo age, né? Ele vai colocando as pessoas certas no lugar certo, e a gente ali, nas relações pessoais, a gente vai pregando o Evangelho, e o Espírito Santo vai produzindo o que ele tiver que produzir. Então, se a gente lê o texto de Atos dos Apóstolos, foi assim que aconteceu. O próprio Pentecostes, o povo foi ver os cristãos, não porque eles marcaram uma marcha para Jesus, né? Eles foram lá porque o som do Espírito Santo agindo atraiu o povo queria ver o que está acontecendo ali, né? O imperador Juliano, que foi um ferrenho perseguidor dos cristãos, ele escreve uma carta desabafando, né, chamando, é óbvio que esses ateus, era a forma como os cristãos eram chamados, né, porque eles não adoravam os deuses romanos. Óbvio que esses ateus vão crescer, porque eles cuidam dos nossos órfãos e não só do deles, eles cuidam das nossas viúvas e não só das viúvas deles, né, eles cuidam dos nossos enfermos. Então, o Juliano aponta para os cristãos crescendo, motivados pela ação de amor ao próximo. Não por uma tentativa de converter senadores e o próprio imperador. Então, veja, Juliano está lá querendo matar os cristãos, está colocando a máquina do império para massacrar, para moer. E ele chega num momento que fala, não adianta a gente matar mais. Eles não param de crescer. É óbvio que eles vão continuar crescendo. Eles estão derramando amor aí até para os nossos, né? Então, veja, Atos e a própria história do cristianismo nos dá uma pista de como é para a gente fazer missão. E aí eu vou terminar essa minha fala aqui dando uma dica para nós. Tá? Já que não é para a gente querer assim, converter o Senado brasileiro, né? A gente tem que esquecer essa parte aí, né? Então, como que eu, lá na minha faculdade, vou falar de Jesus no mundo que é tão difícil falar de Deus, de Jesus, etc. e tal, sem me acomodar, sem falar que tudo pode, que está liberado, né? Como? Em primeiro lugar, eu tenho que ler a Bíblia e realmente viver minha fé.
e aí tudo que está lá eu realmente ver que é a vontade de Deus e colocar em prática. Então esse é o primeiro lugar, né? Então a forma como a Jennifer age com o namorado dela vai ser diferente da forma como se vê por aí. Isso já vai atrair atenção. Olha como eles se dão bem. E quando eles brigam, olha como eles se resolvem. Então, o cristão que vive já pelo padrão bíblico, ele vai já chamar a atenção para um lado até bom. Olha como aquele marido trata a esposa e os filhos, e assim por diante, né? Então, viver essa vida cristã já chama a atenção das pessoas para um lado positivo, sem a gente querer precisar colocar no Instagram como é maravilhosa a nossa família, né? Porque as pessoas ao redor vão olhar e vão dizer, cara, eu estou com um problema em casa, quero que você me ajude. Você vai ser referência para ajudar essas pessoas ao viver a fé cristã de forma natural, né? Então, uma coisa é eu realmente viver a vontade de Deus ali que ele colocou na criação, né? Os 10 mandamentos. E quando errar, pedir perdão a Deus e tocar a vida adiante, né? Distribuir perdão, tudo isso chama atenção, né? O cristão que perdoa, o cristão que é uma voz de pacifismo, de moderação, sem ele até falar de Cristo, ele atrai assim, um olhar, essa pessoa é diferente, né? Não sei, filha, tá lavando. Eu tô ocupado agora, não posso ver isso para você. Né? Então já atrai algo diferente, né? E o segundo ponto é o seguinte, gente, segundo ponto. A gente pode viver no mundo secularizado que for, nihilista que for. Você pode lidar com o grande maior dos ateus. Qualquer um. Existem certas coisas, como a gente vê em Romanos capítulo 1, né? A criação revela o próprio Criador. Então, tem coisas que você pode ser o nihilista que for, tem coisas que o coração, que a nossa mente, o nosso ser sabe que é certo ou errado. Tá? Eu vou dar um exemplo assim, né? Um exemplo que eu tenho aqui na Ubra de Canoas, né? Eu converso muito com um professor que era meio ateu, agora acho que ele está meio agnóstico, né? Então a gente conversa bastante, assim, se respeitando muito, né? É um professor de física. A gente se respeita muito, tem uma amizade muito legal, né? Nunca fui assim de bater, né? E ele também não, nunca bateu na fé. A gente sempre se perguntando. E uma coisa chamou a atenção dele uma vez, né? Que a gente estava discutindo isso do sentido do universo. Então ele dizendo ali, do ponto de vista da física, que o universo não precisa ter sentido, que o universo simplesmente é. Eu falei, não, eu concordo com você. Se você olhar do prisma da física, como se você vê, realmente a física está aqui só para descrever as leis que regem, né, tanto o mundo quântico como o mundo cósmico maior. Mas, né, professor querido, né, não vou falar o nome dele aqui, mas professor, quando você deixa o seu filho ali, porque ele tem a mesma idade e nós deixamos nossos filhos no mesmo horário no colégio. Então a gente se vê todo dia na escola dos filhos. Quando você abraça ali, você sempre abraça o seu filho, leva ele com carinho e deixa ele lá. Quando você abraça o seu filho assim, você abraça apenas 22 quilos de matéria orgânica que o universo formatou como um ser biológico da espécie humana, 1 entre 7 bilhões? Acho que sim. Falei, então faria sentido, por exemplo, se tivesse o seu filho aqui e o último mamute vivo no mundo, e um tem que comer o outro, faria sentido a gente talvez sacrificar o seu filho, porque tem 7 bilhões de exemplares iguais ao seu filho no mundo, mas o mamute não. Nesse mundo hipotético, faria sentido então sacrificar esse ser humano que é o seu filho, porque para o universo não tem diferença. Ele não, óbvio que faz diferença. Falei, então, você vê que aqui nesse ponto aqui, na sua vida relacional com o seu filho, existe algo além dos 22 quilos de matéria orgânica, biológica e genética. Você vê que o seu vínculo com ele não é só uma questão de biologia. Não, é assim, é porque é meu filho. Tá, mas se você descobrisse que o seu filho é de outro homem, você ia deixar de amar? Não, mas então não é genético, não é porque ele carrega 50% dos seus genes. Você tem um relacionamento com esses 22 quilos de matéria orgânica que se chama de filho, que está além da biologia, da genética, da física e da ecologia. Você concorda?
aqui você me pegou. Então, veja, a gente pode ser o que for, né? Mas quando toca aspectos, esse tipo de vínculo, o ser humano sabe que há algo além do que ele vê, mesmo que ele não consiga nomear isso. Mesmo que ele consiga dizer, tá, tem um Deus, mas no mínimo você consegue apontar para a pessoa, tem algo além do que a gente vê e do que a gente pensa que vive, professor. Então ele está nesse processo de, realmente talvez tenha algo além que pela física eu não consigo constatar. Então ele está assim, né, olhando assim. Então, e aí a última conversa que ele teve comigo foi assim, né? E ele que falou isso. Falei, Pastor Mário, uma vez você disse que o inferno como criação de Deus faz sentido. Falei, e o que você acha? É meio difícil dizer isso, né? Que o inferno é um local de condenação criado por Deus, que não é o reino do diabo, é onde Deus vai castigar o diabo, enfim, faz sentido, né? Faz sentido, sabe quando eu me dei conta, Pastor Mário? Mesmo que eu não creia nisso, pastor. Eu não creio que tem um inferno, mas quando eu vi aquela notícia do cara que esfaqueou as crianças lá em Santa Catarina, faz sentido, se esse cara se matar e morrer, faz sentido esperar que, se existe um Deus, né, esse cara seja condenado. Tem uma condenação além, né, que o mal seja punido de alguma forma. Isso não pode ficar assim, né? Olha, você está falando agora de um senso de justiça, você está falando de que vai além da física, né, professor? E estou falando, a física não vai nortear nada, na ciência vai nortear isso que eu estou falando, é uma percepção minha, de que faz sentido um mundo além desta vida aqui que a gente vê. Então vamos conversar mais sobre isso. Então veja, a gente sem tentar converter a física, sem tentar com argumento provar que Deus existe, não sei se vocês conseguem entender. Acho que, né, assim, a ideia é entrar na vida das pessoas, falar de Jesus, de Deus, quando dá tempo, e as oportunidades vão surgindo, que a gente vai mostrando assim, ó, algo além do que os nossos olhos veem. Sem querer provar que Deus existe por A mais B, sem querer usar argumento apologético, tal, né? Isso não funciona. Agora, quando a gente vai na vida que o cara traz, né, que o seu amigo que é ateu, que é agnóstico traz, a gente consegue, de vez em quando, numa conversa ou outra, ir apontando que há algo além do material. Entende? E aí essa pessoa vai ficando... Isso vai funcionando na cabeça dela e a gente vai conversando, vai vivendo, vai... Então, é um processo hoje de evangelismo muito mais assim demorado e exige muito mais paciência e oração do que antigamente chegar lá, falar de Deus, né? Falar da, né? É essa forma que a gente pode usar num campo universitário, por exemplo. Né? E aí, para terminar, tem uma estratégia, entre aspas, que se chama concordar para confrontar. Então, você concorda com premissas que o mundo concorda para confrontar algumas coisas. Por exemplo, né? Todo mundo concorda no mundo hoje que os direitos humanos são bons. É bom você, por exemplo, ter a ideia de que o ser humano tem valor, não tem preço. Então, é uma conversa comum a qualquer cidadão democrático hoje. E aí você fala assim, tá, mas tudo bem, é legal a gente dizer que todos são iguais, etc e tal. Mas aí você conversa com alguém da biologia sabe que não é bem assim, não é que todo mundo é igual, né? Há diferenças fisiológicas, né? Então, o mundo, se você ler o Yuval Harari, ele vai dizer isso no livro Homo Sapiens, né? Então ele vai dizer assim, que os direitos humanos foram criados num fundamento cristão judaico, ou bíblico, de que todos são iguais. Se você tira isso fora, você tem que colocar alguma coisa nivelando embaixo, uma base. Então ele vai dizer que nós vamos criar uma nova religião, né, do Homo Deus, né, para continuar fundamentando isso. Então eles chamam isso de um vocabulário final. Tipo, a gente tem que manter isso vivo, nem que a gente tenha que criar um fundamento que baseie, né, que a gente não tente fundamentar por meios científicos, senão a gente vai dar mal. Porque o que seria fundamentar por meios científicos que todo mundo é igual?
seria você fazer um experimento. Pega uma faca e abre, filha, eu não consigo resolver isso agora. Seria sei lá, fazer uma investigação né, randômica e comparar o QI de pessoas que são africanos, asiáticos e europeus. Então tem que dar um resultado igual. Para fundamentar, todos têm uma inteligência igual. E ninguém faz isso. Porque a gente sabe que é perigoso fazer isso. Né? E a ciência às vezes vai ter uma leitura enviesada de várias. Enfim, a gente simplesmente não tem autorização para fazer esse tipo de. Nenhum comitê de ética no mundo inteiro vai balizar um experimento científico desse, porque vai contra os direitos humanos. Você querer fazer essa comparação meio eugênica, étnica, né? Não vai ter isso. Né? Por quê? E o Harari vai falar, porque para nós, as democracias ocidentais, é precioso resguardar a ideia dos direitos humanos, da equidade, igualdade, etc. e tal. Então ele vai dizer, a gente vai criar algum arcabouço que vai manter essa nossa crença. Ou seja, mesmo quem é niilista ou ateu, ele vai ter que reconhecer que alguns fundamentos da sociedade ocidental têm um alicerce quase religioso, que você assim tem que tomar aquilo como garantido e não se perguntar muito por quê, como esse caso dos direitos humanos, né? Então a gente consegue dizer assim, tá, gente, não é muito, a gente crê que isso funciona, crê que direitos humanos expressa algo precioso, não faz muito mais sentido você crer que se isso é bom, há algo muito maior que baliza essa nossa afirmação do que a gente simplesmente crê que temos que achar um fundamento filosófico, científico para balizar o que a gente tem como precioso, né? Então a gente concorda que os direitos humanos são algo fundamental para as democracias ocidentais ou para o mundo inteiro, e a gente confronta. Olha só, então não faz muito mais sentido nesse universo, né, nessa linha de pensamento, crer que há um Deus benevolente, todo-poderoso, etc. e tal, que diz que todos são iguais, do que simplesmente a gente querer tecer um fundamento diferente disso, né? Então, a gente não vai converter ninguém com isso, mas no mínimo vai fazer a pessoa parar para pensar que esse niilismo, esse secularismo que ela vive, não expressa nem toda a realidade que ela acredita que é, entendeu? Então você está mostrando para ela, ninguém consegue ser 100% ateu e niilista. Sempre há um espaço para aquilo que a filosofia chama de transcendente, de algo que está além da matéria que a gente não consegue constatar, que a gente simplesmente aceita que é assim que é melhor. Então, quando a pessoa ela percebe isso, ela fica, no mínimo, aberta a ouvir um pouco mais sobre isso que está além da matéria. Ela fica um pouco mais aberta para ouvir algo mais do que, né, os 22 quilos que o filho dela tem. Então, entendem esse processo? A gente não se acomoda ao niilismo, ao secularismo, a gente não confronta tentando converter as estruturas maiores, a gente vive a fé cristã, ama aquelas pessoas ao nosso redor, e aí quando elas dão uma chance, a gente vai apontando, olha, a vida é mais que isso, a vida está além disso, há algo além do que você está olhando. Né? E isso vai amaciando, o Espírito Santo também vai amaciando o coração dela para, em dado momento, e aí a gente tem que crer na ação do Deus Todo-Poderoso, num dado momento a pessoa vai se abrir, a gente vai falar de Cristo, e aí Deus, e não somos nós, Deus vai agir, né? E às vezes nem vai ser a gente que vai agir na vida dessa pessoa, vai ser um outro cristão ali, que talvez vai falar, mas você ajudou o Espírito Santo né, a agir no coração dessa pessoa, né, desse seu amigo mais agnóstico ou ateu. Né? Então é assim que a gente vai, né, pregando esse Cristo maravilhoso que nós cremos que fundamenta toda a nossa vida. E aí por aqui eu vou terminando e devolvo a palavra para o pastor Gerson e abro aí para vocês também. Muito bem, Fukui. Eu deixei o pessoal aí que interagir, não entrei. Muitas vezes nos âmbitos seculares, parece que nós temos alguns tipos de cristãos, tipo 007, né? O que é cristão e ninguém fica sabendo que é. Isso é um extremo, né? E a gente fica perguntando, mas também aquele crente
que mais atrapalha, que nem foi dado aí o testemunho aí nas relações seculares dentro da universidade, também é um grande problema, né? Eu gostaria de te pedir também, Fukui, para que tu falaste o teu um pouquinho sobre ti, né? De onde é que tu falas, o que que tu fazes, né? Com o que que tu trabalhas e tudo mais, para o pessoal te conhecer um pouquinho e aí puxar esse bate-papo aí com eles. Pode ser? Pode ser. Então, eu sou capelão universitário aqui na UBRA de Canoas, no Rio Grande do Sul. A minha parte acadêmica, eu sou formado em teologia, mas o meu mestrado é em linguística, né? E eu faço agora um doutorado em teologia e tenho uma graduação incompleta na USP de São Paulo de língua grega e literatura grega antiga, né? Mas eu não consegui completar, que eu vim aqui para o Sul assumir a UBRA, faltou um semestre ali. Se fosse na época da pandemia, teria conseguido terminar, porque a gente entraria no online, né? Mas eu não consegui, tive que trancar, vim para cá e talvez eu termine quando voltar para São Paulo, né? Então, basicamente, eu fui pastor 14 anos, né, em igreja de congregação, e estou há 4 anos, então, aqui na UBRA. Sou natural de São Paulo, capital, né? Mas agora estou aqui no Rio Grande do Sul. Fui pastor em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, capital, também fui pastor lá, e agora estou aqui em Canoas. Não sei se era isso. Vou deixar o pessoal, se quiser perguntar também. Aí, pessoal, fique à vontade, o bate-papo aí, a sala está aberta para vocês, ou querendo escrever alguma coisa no chat, ou abrir o microfone também. Não há necessidade de abrir a câmera, se alguém tem restrições a querer mostrar o seu rostinho. Pedimos desculpas por antes também, pelo episódio que houve, né, da invasão. Creio que eu já tenha conseguido definir qual é a procedência onde conseguiram o link e distribuíram daí. Coisas que podem acontecer na nossa época. Estamos aí presente o pastor Carlos Henrique Weid, não sei se ele conseguiu acompanhar até agora. Tem a Jennifer. Agora a Jennifer, ela está um pouquinho no mundo, estava ligada a Capão da Canoa, nos últimos tempos estava numa cidade que eu não me lembro mais o nome, Felipe, São Paulo, então, a Natália Tramandaí, a Vitória, deixa eu me lembrar a Vitória, coloca aí para nós da onde mesmo ainda, a Gisele de Capão, a Cilei aqui, de Torres, a Vitória, acho que é Rondônia, né, Vitória? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Aí ela está respondendo, né? Isso, Rondônia. Tem raízes gaúchas, sim, e reside em Rondônia. Muito bem. Pessoal, não esqueça de avaliar, tem o link aí para a gente dar um feedback aí do nosso encontro, para ver como é que tá, e etc e tal. Sou capixaba, abate, coloquei de gaúcha, guria. Vai. Não é capixaba, não é? Não é gaúcha, não. Eu acho que ela é filha do pastor, não é? Tem um pastor Claytoff. Isso, olha aí, então tá bom. Wilson, se eu não me engano. Confirmou. Isso. Confirmou. Então tá. A gente tá vivendo nesse período aí de secularização, não é de hoje, né, Fukui? A secularização foi uma produção aí que começou com a Idade Moderna, né? Daí uma tentativa de afastar um pouquinho, separar um pouquinho as coisas, e separou. O pêndulo foi bem para o lado oposto. Na Idade Média, tudo era atribuído à ação direta de Deus, né? Direta ou indireta também, de certa forma. Né? E a tentativa essa de voltar ao que era antes, né, sempre vai cruzar a nossa história, né, e as épocas, né, esses movimentos os próprios slogans aí das bancadas evangélicas, de querer tornar o Brasil, né, uma nação cristã e tudo mais, a própria fala dos nossos líderes acabam mostrando essa tentativa, né, de vencer
essa barreira. E, ao mesmo tempo, nós estamos com discussões aí que tentam barrar símbolos cristãos em locais públicos, a questão da Bíblia nas escolas, e aí nós temos um debate bem acirrado. E no meio de tudo isso, os nossos jovens cristãos estão, e também os nossos educadores. Não podemos esquecer que temos profissionais educadores envolvidos em escolas, né, de todos os níveis, até superior e pós-graduação, que também enfrentam essas dificuldades de ter com quem conversar sobre os desafios que se encontram no mundo secularizado e principalmente nas instituições educacionais. Como é que está funcionando ali contigo na UBRA, assim, o pessoal que é cristão, participando, tem oportunidades assim na sua universidade? O que você vê que um jovem e um professor cristão também podiam pensar em fazer alguma coisa, não né, batendo de frente, mas testemunhando de alguma forma hoje, né? No mundo que tenta dizer, olha, o religioso é para a vida privada, e ao mesmo tempo tem outros extremos que querem converter a universidade para Jesus, né? Eu acho que, para mim, o ponto principal é esse, né? Na universidade, a meu ver, assim, porque eu fui universitário ali e tal, estudei na USP, né? Em primeiro lugar, a gente vai para a universidade, a gente tem que ter essa noção que a gente vai para estudar, né? A gente não foi chamado a ser um missionário ali e tal. Então, o primeiro ponto é, o cristão na universidade, o que ele tem que se preocupar em primeiro? Né? A ser um bom aluno, a estudar com afinco, porque isso também é testemunho da fé dele, né? Isso vai mostrar uma ética para o professor dele, para o colega dele. Então, acho que esse é o ponto principal. Não tem como eu evangelizar na universidade sem eu ser um aluno responsável. Porque é só alguém me ver colando na prova, por exemplo, que daí já todo o meu testemunho cristão cai por terra, porque a pessoa até vai dizer, o cara, que legal, eu posso colar também, né? Se ele que é, sei lá, ele é pastor e tá colando, né? Então, em primeiro lugar, para mim, eu falo para os meus alunos cristãos, né? Em primeiro lugar, é você ser um cristão, um estudante, você está aqui para estudar. Você não está aqui só para fazer oração, cantar música no intervalo, né? Tá também para isso, mas o seu primeiro, assim, seu primeiro ponto é seja um bom estudante. Não precisa ser nota 10, mas assim, um cara que não desrespeita o professor, que não cola na prova, que não fala mentira para os colegas ou para o professor para tentar ter uma nota maior, ou, né, que não usa dessa malandragem, ali, sendo assim um cara que vive essa ética cristã, ele já vai destoar grandemente do resto ali. Ele já vai, o que ele falar, assim, as pessoas até podem ter um pouco de, entre aspas, raiva, que ele não entra nos esquemas de cola, etc e tal, ele sempre é o cara que tá meio assim, não vou fazer isso, mas ele ganha um respeito. Ele pode ganhar uma certa antipatia dos mais malandros, mas que ele vai ter um capital moral para aquilo que ele fala e aponta, né? Isso ele vai ter, tá? Isso ele vai ter. Então, primeiro ponto para os cristãos, assim, a gente diz que no IBGE 85% se diz cristão do Brasil. E eu não acho que os meus alunos 85% deixam de colar, de contar mentira para ganhar um prazo a mais. Acho que não. Então imagina que 85% dos alunos não colhem na prova, não tentem malandragem, não contam mentira, etc e tal. Você teria uma universidade diferente aí já, de início. Só dizendo assim, cara, você é católico, é evangélico, então seja um bom aluno, um aluno responsável e honesto. Pronto. Esse é o primeiro passo, né? Aí o segundo e terceiro passos eu vou aproveitar que eu estou aqui na universidade, como eu vou aproveitar que eu trabalho lá não sei aonde, e sim, vou viver minha vida de fé, de cristão. E o segundo passo é ame as pessoas ao seu redor, se interesse por elas, ouça os dramas que elas estão vivendo, né? Então, quando o cristão está com os olhos e ouvidos abertos, ele vai ouvir ali, ele vai ver que tem uma mãe solteira ali, ou uma mãe sozinha, é o termo melhor, né, que está precisando de ajuda, que eu vou me oferecer para ajudar, que eu vou dar uma carona para um cara que a moto quebrou, né? Então, o cristão é aquele que tenta sempre ser prestativo. E aí, quando ele for falar de Jesus, ou falar qualquer coisa, ele entende? A turma o respeita por ele
tanto ser um bom aluno, honesto, e tanto ele também ser o cara que, ou a pessoa que tem essa vida de respeito e moderação e ajuda, né? E aí, em terceiro lugar, sim, aproveite as oportunidades que tem para efetivamente falar de Cristo, anunciar, proclamar Jesus para as pessoas ao redor, numa aula, né? Até em grupo de WhatsApp, olha, eu sou cristã, eu oro, quem quiser uma oração, é só me mandar, né? Então isso, o cara sendo um bom estudante, um cara sendo, né, a pessoa sendo amiga de todo mundo ali e tal, se ela colocar no grupo de WhatsApp da turma, olha, eu sou evangélica, eu oro todo dia, quem precisar pode contar comigo, me dá o nome que eu vou orar. Tem gente que vai até achar estranho, mas não vai ver com aquele olhar, ih, lá vem essa pessoa chata, e não, vai ver como, puxa, é algo meio excêntrico, meio estranho fazer isso, mas ela tem essa boa intenção de orar por nós, para o Deus dela, né? Então são esses 3 pontos, né, principais, que é algo simples de fazer. A gente não precisa ficar esperando ter um grupo organizado, né? A gente lê a Bíblia e aplica a Bíblia na nossa vida universitária, né? Esse é o ponto. O nosso problema é que a gente tenta ter uma fórmula e a gente quer transformar tudo de uma vez, né, em pouco tempo, né? Sendo que o cristianismo levou 327 anos para se consolidar no que hoje é a Europa Ocidental. Não foi em uma geração, né? Foram 300 anos, são mais ou menos 7 gerações. Então, não pensem que é nos 4 anos de vida universitária que a gente vai converter o curso inteiro de letras na USP, né? Que foi o curso que eu fazia, né? Muito bem, muito bem. Outra coisa que a gente comenta aqui, Fukui, é uma preocupação minha com jovens, e principalmente universitários, né, que se deparam com uma cultura de congregação, às vezes, que não está preparada ou preocupada muito com as necessidades, né, dessa fase e dos desafios que esse jovem, ou o professor universitário mesmo, né, vai participar na sua congregação e tudo mais, e às vezes é complicada essa situação, né? E como o jovem não desistir, né, de congregar, de se envolver, né, participar, ser prestativo e tudo mais. Tu consegues refletir sobre isso também um pouquinho? Já pensou? Eu acho que, eu não sei se chega a ser um problema das igrejas locais, né? Porque sempre que a igreja tenta realmente se adequar a uma época, ela fica viúva na próxima, né? Na próxima época. Então, há de se ter um cuidado, que a igreja sempre vai ser um pouco distoante da época em que nós vivemos. Isso já era assim na época dos apóstolos, né? Já na época medieval também, né? Então, em primeiro lugar, assim, a gente sempre vai ter uma certa percepção de que a igreja que a gente está não, assim, destoa um pouco, parece que ela está mais para trás, ou, né, enfim, isso é natural, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. Quando a gente cobra que a igreja local esteja super conectada ao hoje, daqui 10 anos essa igreja local está viúva, porque ela está conectada há 10 anos atrás. Então, esse é o primeiro ponto. A igreja tem que parar de se preocupar com isso. Então, na minha percepção, o feijão com arroz é o que basta, né? Assim, o que é o feijão com arroz? Pregar o evangelho, pregar a narrativa bíblica e administrar os sacramentos. É isso. A gente não precisa muito mais que isso, né? E aí nós que somos cristãos aí nesse mundo doido, cara, não tem nada melhor do que eu ir na minha congregação ali e ouvir essa graça de Deus que o pastor prega ali da narrativa bíblica, que não precisa estar extremamente contextualizada com o que eu vivo, por quê? O que eu vivo aqui é diferente do que o Felipe vive. Então o pastor talvez pensou no Fukui e eu vou sentir, uau, super se conectou comigo, mas não conectou com o Felipe. Então não dá para a gente cobrar da congregação local ou da igreja, né, digamos assim, que ela esteja assim, como se ela fosse um vírus mutante que vai se variando e vai se acoplando com o hoje. Isso é injusto até com a igreja local que a gente está. Então, ela nunca vai estar assim. Até porque o mundo muda muito, né? Então, o que Jesus colocou para nós? Algo que é o feijão com arroz que os apóstolos fizeram.
é pregar a Sagrada Escritura ali, sem tirar nem pôr, né? E pregar ali, administrar, né? Quem é uma igreja sacramental, administrar os sacramentos ali, ou quem não é sacramental, administrar a pregação da palavra, o culto, etc. e tal, para que o evangelho seja pregado com efetividade. Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta exigir da igreja uma super adaptação ao hoje, porque nunca foi assim e nunca vai ser, e nem a Bíblia falou para ser assim, né? Mas mas a igreja tem que se adaptar num certo sentido, que é no sentido comunicacional, né? Então, por exemplo, os apóstolos não escreveram em hebraico, né, eles escreveram em grego, por uma razão de proclamar o evangelho para aquele mundo da época. Os apóstolos usavam termos para Deus que não eram os Adonai, Elohim, né? Era Theos, Kyrios, que eram termos inovadores para a época, né? Então, há uma certa adaptação da igreja, mas assim, sempre o intuito era proclamar melhor o evangelho. Nunca foi assim, tá, nós temos que nos adaptar ao mundo greco-romano, entendeu? Então a igreja sim tem essa preocupação de proclamar o evangelho melhor, né? Mas, por outro lado, a gente não deve exigir da igreja que ela tenha essa super adaptação ao mundo pós-moderno, líquido, etc. e tal, né? Na minha percepção, a gente pode ser pós-moderno que for. Se eu tenho aquela minha igrejinha local, que o meu pastor prepara o culto com esmero, escolhe hinos e canções, faz uma boa leitura bíblica, prega essa Bíblia do simples que está na Bíblia e traz isso para a nossa vida, ali eu estou alimentado. É o que basta, né? E aí é um ponto de crítica para as igrejas no geral. Assim, o maior erro que eu vejo nas igrejas, pregações e até no aconselhamento pastoral, isso eu falo de mim, né? Assim, que eu fui pastor de congregação. Eu vou dar um exemplo assim. Vamos pegar aconselhamento pastoral e pregação. Tem muito pastor que, na tentativa de se conectar a esse mundo pós-moderno, a pregação e o aconselhamento dele viram uma espécie de terapia. Pastor não é psicólogo, igreja não é clínica. Tá? Esse é o erro, assim, nessa super tentativa de... Então a gente começa a falar muito de ansiedade na igreja, muito de, sei lá, depressão. Não, a igreja, esse é o ponto, né, para mim. A igreja não é clínica, pastor não é terapeuta. Né? Então, por exemplo, quando alguém na Ubra busca o pastor Fukui, lá na Ubra eles podem buscar a clínica de psicologia. O preço é baratíssimo, o funcionário tem desconto. Ele não foi lá na clínica de psicologia. Ele não foi no NADI, onde tem psicopedagogo. Aquele aluno veio falar com o capelão Mário Fukui. Quando alguém vem a primeira vez, eu falo, olha, eu preciso te dizer, antes da gente conversar, né, que tem uma clínica assim assado e tem o NADI. E eu sou pastor, então a forma como eu vou abordar os assuntos aqui vai ser do ponto de vista pastoral. Né? Tudo bem? Tudo bem. Então a pessoa me procura lá porque ela não quer ouvir um terapeuta. Ela quer um pastor. E como que um pastor, ou como que a igreja lida com o que as pessoas trazem? Né? Alguém lá traz um problema com a esposa. Se aquele pastor que tenta ser terapeuta, conectado ao mundo pós-moderno, etc e tal, ele vai trazer um monte de coisa lá, ele vai tentar resolver o problema do casal. Só que o pastor não é chamado para falar das diferenças entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher, né? O pastor não é chamado para isso, entende? O que eu, como pastor Mário, posso fazer para aquele cara que veio me buscar com um problema em casa? Não é tentar dar uma de pastor Duarte. É tentar mostrar para o cara ali, para a pessoa, onde que está o pecado dela. Naquele problema que ela está enfrentando. E quando eu confronto essa pessoa, olha, cara, o que você acha que você está fazendo de errado aqui? Ah, isso tem um nome. O que é isso? Pecado. Então, o pastor, quando ele prega o evangelho e a Bíblia, ele vai tentar fazer a pessoa que está lá, né, confessar o seu pecado, a reconhecer os seus erros, para daí o pastor anunciar a absolvição, perdão de pecados. E a partir desse perdão de pecados que a gente anuncia ali, né, em alguns casos eu até visto, sou luterano, né, então eu até visto as vestes litúrgicas, ou lá para a capela, e a gente faz
a absolvição, prega o perdão ali para aquela pessoa, a partir dali eu digo, olha, você, né, renasceu para uma nova vida. Então eu pego muita gente que nem é cristão, né? Segunda-feira foi um caso. Ó, você renasceu para uma nova vida. Hoje é o dia da sua conversão. Que antes você não cria, agora você crê, você foi confrontado com a sua vida, o pecado, etc. E tal, reconheceu sua idolatria ali nesse ponto, crê em Jesus, está perdoado. Agora sim, agora vamos falar de como a gente pode melhorar a nossa vida. Aí a gente parte para esse sentido de o que Deus espera de você nesse problema que você traz, ou seja, o que Deus espera de você como marido, já que você veio me procurar por problemas no casamento. E aí a gente entra nos 10 mandamentos. Então, vejam como isso é bem simples para um pastor e para a igreja. É simplesmente usar a Bíblia como instrumento que vai mostrar o pecado daquela pessoa no aconselhamento, né, para anunciar o perdão em Cristo e para mostrar o que Deus espera dela nos mandamentos, para ela viver essa vida santificada. Né? Então, de novo, né, terminando esse ponto, o que Deus exige da igreja em todos os tempos é algo bem simples. Né? É esse processo. Pregue a Bíblia, aponte para Cristo, aponte para uma vida renovada e se atenha a isso, que o resto se adapta, né? Muito bem. O colega aí, o pastor Carlos Vaires, por favor. Opa, tudo bom? Opa, pastor, tudo bom? Estou acompanhando aqui com a minha menina no colo, ó. Mas consegui acompanhar todo. Obrigado, pastor Mário, pela exposição aí, muito bom. Boa noite também, pastor Gerson aí e aos demais. Eu acho que é bem interessante isso que falou agora, no sentido de que é bem simples, mas é o que atinge o mais profundo do ser humano, né? Porque me dá a impressão, assim, que nesse mundo secularizado as coisas também estão muito superficiais, né? Até o próprio amor, quando a gente fala em amor, é muito superficial a coisa, né? E quando a gente trata isso biblicamente, vai lá no mais profundo, lá no mais fundo do ser humano que tem. Né? Quando a gente fala da questão do perdão, não é uma coisa superficial, né? Como o mundo quer passar muitas vezes. Mas é uma coisa que muda, é nova vida realmente, toda vez que tu tem essa chance, né, de confessar o teu pecado e receber o perdão. Isso também vale para a questão do amor, né? Antes estava se falando sobre isso, né? Onde às vezes a gente, como cristão, está muitas vezes mais buscando uma fé apologética e a gente tem que defender e batalhar, do que simplesmente viver no amor, realmente amar as pessoas como elas são, né? Começando pelos nossos, a nossa família, os vizinhos, colegas, né? E aí por diante, né? Onde Deus nos colocou. Mas amar de uma forma como a Bíblia nos mostra também, né? Isso eu acho que é interessante, né? E aí que é um amor diferente, porque o amor superficial, né? Nem seria amor, né? Mas vamos dizer assim, um amor superficial. Ele logo foge, ele logo arruma uma desculpa, ele logo, né? E a gente vê muito isso no mundo, né? Quando a coisa aperta ou tem qualquer probleminha, foge, né? E esse amor cristão é aquele que a gente olha em Cristo, que é o amor que vai até a cruz, até a morte, né? Até os últimos limites, né? E aí confronta essa fé que é trazida hoje em dia, e as igrejas muitas vezes pregam mais uma autoajuda, né? E aí a gente vê, eu concordo com isso aí que tu falou, a questão de um pastor terapeuta, né? Uma igreja clínica, do que essa que vai lá no fundo do ser humano e tira ele de lá. Né? E essas outras coisas, claro, aí vão mais ao natural, eu diria até assim, quando a gente resolve esse mais profundo. Né? Muito bem colocado, pastor. Obrigado aí pela participação, né? Eu que agradeço. Agradeço aí a oportunidade de estar junto aqui com vocês hoje. Acho que esse é um dos pontos, né, galera? Talvez dá até um outro exemplo para ficar ainda mais claro, né? Quando alguém vem lá para a Capela da Ubra falar sobre autoestima, né? Se é um problema psicológico, eu destino ali aos psicólogos. Você fala, olha, infelizmente não é a minha alçada, é o seu problema ali, é um caso clínico, eu não sei tratar, aí é um psicólogo. Então, em primeiro lugar, o pastor tem que ter essa humildade, que tem coisas que não é da alçada dele, tem coisas que é de um psicólogo, ou talvez até de um psiquiatra. Né? Então, e Deus está agindo por meio do psicólogo e do psiquiatra, é Deus agindo ali também, né? Agora, quando a pessoa vem com um problema de autoestima, no sentido assim,
bíblico, né, a gente é condicionado pela Bíblia a fazer um outro tipo de movimento que não é um movimento terapêutico. O que a Bíblia fala de autoestima, por exemplo? A Bíblia não fala nada no sentido moderno. A Bíblia fala até algo engraçado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, fala assim, ó: não me interessa o que eu penso de mim mesmo e nem o que vocês pensam de mim, mas o único tribunal que importa é o dos olhos de Deus. O que Paulo está falando aqui sobre autoestima? Ele está falando assim, que a gente não deve se preocupar tanto com a nossa visão sobre nós mesmos. A gente deve se importar muito mais como Deus olha para mim. E aí o meu problema de autoestima se dissipa, porque o que importa na minha vida não é se eu gosto de mim ou não. Isso é irrisório. Quando eu vejo que Deus me ama, entende? Quando eu vejo que Deus me ama, a visão que eu tenho de mim, se é uma visão, uau, eu sou o cara, ou uau, eu não sou tanto, ela perde importância na minha existência. Porque eu começo a considerar que, aos olhos de Deus, o meu valor é um valor incomensurável, porque Ele enviou seu Filho para morrer por mim antes de eu sequer nascer. E a vida do cristão, a partir desse prisma paulino, se torna mais leve. Eu ainda posso ter certos problemas com a minha autoimagem, mas eles não são comparados em nada com a contemplação que eu tenho do amor de Deus por mim. Então, o pastor que não é terapeuta, ele vai tentar apontar para isso, ao invés de tentar fazer a pessoa se sentir melhor, entendeu? O pastor terapeuta é aquele que vai dizer, não, Jesus te ama do jeito que você é, olha no espelho, vamos lá, olha lá que lindo. Não, o pastor que não é terapeuta, ele vai fazer, gente, tá, para de se olhar. Para de se importar com a opinião dos outros agora. Olha como Deus te olha, aqui na Bíblia. Deus te fez antes, Deus pensou em você antes de você nascer, Deus te formou no ventre da sua mãe, seus cabelos estão contados. Antes de você nascer, Deus disse, tu és meu. E você vai mostrando isso com versículos bíblicos mesmo. Você vai mostrando como Deus olha para cada pessoa. Não existe pessoa que não se sinta assim, amparado por essa contemplação do texto bíblico narrativo. Você fala, cara, Deus pensou tudo isso mesmo? Sim, está aqui na Bíblia. A gente mostrou versículo por versículo para você. É assim que Deus te olha. Nunca imaginei que alguém poderia me olhar assim. Pois é assim que Deus te olha. Não basta esse amor de Deus por você. Você ainda tem que se amar ou se importar com os outros olhando para você. Descansa no amor de Deus, conforme Hebreus, né, capítulo 6. Esse é o teu descanso. Entende como, então, a igreja cristã e os líderes cristãos são chamados a pregar esse tipo de movimento, que é nada mais do que pregar o que está na Bíblia, para essa galera toda aí que navega na ansiedade, problemas de autoimagem. É apontar para o que a Bíblia fala para essas pessoas. Né? É isso que eu falo de não ser uma igreja terapêutica, clínica, e não ser um pastor ou um cristão terapeuta que tenta fazer as pessoas se sentir legal e com elas mesmas e bem, né, e tal. É de pregar o que Deus tem para falar para essa pessoa aqui. É isso aqui, olha que maravilhoso. Contemple isso. E a pessoa descansa nisso, apesar, né, dos pesares. É fazer igual Jesus, dorme no meio da tempestade. Sabe, a gente ensina as pessoas a dormirem com Cristo no meio da tempestade. Né? Problema de autoestima, ansiedade, outras pessoas me odiando, tá? Isso tudo ficou sem resolver. Mas quando eu aponto para o Cristo que dorme tranquilamente no fundo do barco, eu falo, Felipe, Josueli, Cirlei, Natália, Carlos, Gerson, dorme do lado de Jesus. É assim que ele te olha, cara. Descansa, não se importa com as ondas batendo no casco. Jesus está aqui com você. A gente pregou o evangelho. Aí, se a pessoa tem um problema grave de autoestima, a gente fala, olha, eu acho que você precisa de... Deus vai ajudar você também por meio de um psicólogo também. Vai lá falar com um psicólogo. Né? Não é... Entende quando eu falo de pregue o feijão com arroz? A gente vai estar... Pode ser um mundo pós-moderno, niilista, ateu, mundo cristão medieval. Se a gente se ater às escrituras e pregar com profundidade o que já está lá para a gente mostrar para o mundo, olha a riqueza que nós temos aqui. O problema da igreja não é se adaptar a esse mundo doido. O problema da igreja é que ela não prega aquilo que está lá já. A gente tenta ficar inventando ser relevante, né? Não, prega o que está lá. A gente vai estar já fazendo um ótimo trabalho, né?
Acho que é isso, galera. Não quero tomar muito tempo. Tranquilo, acredito que fechou bem, né? Muitas coisas aqui bacanas, está gravado. Eu vou ter que ajeitar, vou ter que fazer uma edição aí, cortar umas partes aí da outra gravação e juntar outras, né? Mas muito bem. Lembrando que o nosso movimento EGEC, ele é um movimento cristão online e ele tem uma perspectiva da teologia luterana, com o objetivo sempre de promover o acolhimento, a capacitação e o trabalho com jovens e educadores cristãos. Então, esse é o nosso objetivo principal e a gente tem conseguido atingir muitas pessoas aí de forma bem bacana, né?